Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje estamos aqui para entender um pouco mais, dar a nossa base para a relação de vinhos e carnes, e proteínas principalmente. Porque a gente, quando fala de harmonização, é um dos temas mais estimulados, é um dos temas mais desafiadores, é um dos temas mais instigantes, porque a relação vinho e comida, e aqui eu já vou mostrar para vocês o que eu vou estar degustando aqui durante a nossa aula de hoje, que eu vou fazer algumas atividades práticas e vou orientar vocês para algumas atividades práticas, tá? E já vou dizer para vocês, vale muito a pena aprender sobre vinho e harmonização. Por quê? Porque da mesma forma que a gente aprende sobre vinho e tira mais prazer, a gente também, aprendendo sobre a harmonização, a gente vai tirar mais prazer. Principalmente desbravar um pouco mais o nosso entendimento sobre os nossos sentidos, a relação com os vinhos e a comida. Porque isso também tem uma questão pessoal. Isso também tem uma questão gosto pessoal versus experiências pessoais. Quando a gente entende mais sobre vinho, quando a gente entende mais sobre comida, quando a gente entende mais sobre a relação, a gente também, e estudando isso nos facilita, né? Ajuda a gente também tirar mais prazer da bebida, uma vez que a gente vai compreendendo mais áreas do cérebro são ativadas, né? O Dr. Gordon Sheffer fala isso lá no seu livro, né? Na Neurogastronomy, ele fala isso bem nitidamente. Como o vinho tem muitas características sensoriais, ele estimula muito os nossos sentidos, a comida pode trazer mais características, complementar isso e mais ainda, pode tornar a experiência ainda mais agradável. E eu acho que aqui um ponto importante quando a gente fala de harmonização. Harmonização, gente, é aquela ideia de o vinho e a comida somados ter um terceiro sabor e tudo mais. É verdade, pode acontecer. Mas eu acho que o grande segredo de harmonização é o vinho separado e a comida separada. Vamos pensar assim. O vinho é bom, a gente gosta. A comida é boa, a gente gosta. O segredo da harmonização é o vinho e a comida juntos, eles serem mais interessantes do que daqui a pouco eles separados. Esse é um ponto importante da gente pensar. Então, nem sempre a harmonização ela vai ser o que a gente chama dos made in heaven, né? Aquelas coisas paradisíacas, maravilhosas, aquelas coisas, né? Literalmente estar nas nuvens, no céu. Não, não é isso. A harmonização é também uma questão funcional, mas também uma questão de prazer. E é legal vocês pensarem isso. Não é só a questão de ter mais sabores, mas também tem uma questão funcional importante, e a soma disso tudo vai fazendo a experiência ficar melhor. Eu acho que esse é um ponto importante. O vinho separado pode ser bom, a comida separada pode ser boa, e o vinho e a comida podem ser ainda mais interessantes do que eles sozinhos. Essa é a ideia de harmonização. E tem uma coisa legal, porque quando a gente fala de carnes, e aqui a gente vai dar hoje uma base importante, porque estudar harmonização, a gente precisa de muito tempo para entender sobre a harmonização. Carnes, a gente está falando especificamente ou principalmente de proteína. E a gente sabe que a proteína, ela é importante também para as nossas funções humanas, mas ela também pode ser muito rica em sabor. E pode trazer, ela não só pode ser rica em sabor, como proteína normalmente é rica em texturas. Então olha quanta informação sensorial tem nas carnes.
A harmonização, a gente vai entender, por isso que a gente vai fazendo base, né? A gente vai consolidando o nosso conhecimento. E vou fazer umas atividades práticas com vocês, por isso que eu tenho aqui um pratinho, né? Com algumas proteínas e escolhi um vinho tinto com estrutura tânica para fazer essa paridade. Mas eu sei que vocês sempre procuram uma resposta pronta. E funciona muitas vezes. Mas eu proponho para vocês entenderem um pouco mais. Organizarem um pouco mais esse entendimento para que vocês possam aplicar além das respostas prontas. Porque diz assim, olha, Cabernet Sauvignon, que é o que eu vou provar com vocês, fica bom com proteína. É uma chance grande, mas que proteína? Que Cabernet Sauvignon? Eu estou provando Cabernet Sauvignon da Austrália 2015, que é muito diferente de um Cabernet Sauvignon de Bordeaux 2020. São diferentes. Não estou nem dizendo que eles são melhores ou são piores, eles são diferentes. Então, quando a gente aprende, e esse é um ponto importante, vou ficar aqui um pouquinho a boca. Quando a gente aprende, a gente aplica de forma mais assertiva. A gente vai ter mais probabilidades de ter melhores experiências. Essa é a ideia. Esse é essa busca de harmonização. Feita essa introdução inicial, a gente pode passar para 2 livros que muitos perguntam. Ah, livros de harmonização, livros. Em português tem alguns livros, não é uma bibliografia muito ampla que a gente tem no Brasil sobre harmonização, mas esses 2 são legais porque eles são escritos por brasileiros em português. Então dá uma facilitada aí, porque muitas vezes também os livros são traduzidos, tem um pouco mais de dificuldade. Então esses 2 são 2 legais, né? Harmonização, livro definitivo do casamento do vinho com a comida, do Euclides Penedo Borges, e tem esse que eu gosto mais, que eu recomendo quem está começando, quem está estudando, só vai comprar um livro de harmonização, comecem por esse aqui. Vinho e Comida, Harmonização Essencial, do José Ivan Santos, que, né, é um grande escritor de vinhos, infelizmente já nos deixou, mas deixou sua obra aí muito gratificante, né? Tem vários livros publicados. Então, José Ivan Santos com José Maria Santana, falando sobre harmonização. Então, esse livro é bem legal, é em português, foi escrito em português, então facilita para vocês. Os 2 são legais, tá? Do Euclides Penedo Borges também. Se vocês tiverem oportunidade, comprem, porque são livros que não são muito caros e dão uma boa base para vocês organizar os entendimentos sobre a harmonização, certo? Bom, tendo essa base, tendo esse entendimento, passando um pouco pela bibliografia, podemos já dar uma organizada aqui nas ideias, né? Ou seja, podemos começar a montar a nossa ideia de harmonização. Porque mesmo os livros, tá, gente? Eles contribuem, eles são importantes, mas eles não vão dar as respostas todas para vocês. Por quê? Porque também tem um fator pessoal importante. Como cada um gosta, como cada um faz, como cada um interage. Então esse é um ponto importante aqui da gente pensar. Porque não é... Essas tabelas, e eu vou dar uma tabela para vocês, né? Coloquei lá para vocês no material 2 tabelas. Elas são complementares. Elas não são definitivas. A harmonização nunca é definitiva. Esse é o lado bom, que de modo geral vocês entendem como algo ruim. Não, é bom. Por que vocês entendem como sendo ruim? Porque a probabilidade ou as probabilidades são muito amplas e nem sempre a gente vai acertar. E o medo de errar nos inibe. É normal, a gente tem medo de errar. Ah, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo da experiência não ser boa, eu tenho medo de comprar um vinho e tentar fazer a harmonização e não ficar tão legal. Pontos a se observar. Ok, pode não dar tão certo. Mas vamos pensar o seguinte, o erro faz parte do acerto. Não se esqueçam dessa frase. Se a gente aprender, se aquela experiência não foi tão boa e a gente aprendeu, pontos a nosso favor. Porque a grande busca é acertar. Óbvio, né? A gente quer acertar, a gente quer fazer melhor, a gente quer, né, provar melhor, ter melhores experiências. E a harmonização, gente, tem um fator muito pessoal inclusa. Gosto pessoal, ele é indiscutível. A gente fala sobre isso regularmente, né?
Gosto pessoal, ele é preponderante. Se você gosta de carne vermelha, suculenta, assada, com um vinho branco, beleza, sem problema. Nada de errado com isso. Se você gosta de churrasco bem passado com espumante doce, tudo bem, não tem problema. Agora, é legal a gente entender um pouquinho sobre os nossos sentidos, entender um pouquinho sobre vinho e sobre a comida, aqui especificamente sobre as proteínas, um pouco, né? Carnes como um todo. Por quê? Porque a gente pode ser um pouco mais assertivo. E de modo geral, pode funcionar para muitas pessoas o que a gente vai estar aplicando aqui. É como o vinho. A nossa evolução de conhecimento é o que a gente chama de evolução de paladar. Quando a gente começa a tomar vinho, a gente tem dificuldade de avaliar as características. A gente vai tomar um vinho muito intenso, acha ruim, né? Acha tânico, acha ácido, pesado. É normal. Conforme a gente vai aprendendo a entender aquelas características, a gente vai tirando mais prazer daquilo. A gente vai, nosso cérebro, nossos sentidos, né, captam, nosso cérebro processa, ele vai entendendo melhor aquelas características e a gente vai gostando daquilo. Não é que todo mundo vai gostar, mas a relação também, a harmonização comida e carne, carne e vinho, comida e vinho, ela também tem um processo evolutivo disso. Não significa que todo mundo vai gostar, mas há uma chance grande dessa relação ser mais interessante do que eles separados. E é essa que a gente estava falando que é a nossa busca. Temos que lembrar que muitas vezes o que é bom para um não é bom para outro. E toda vez que a gente está usando essa ideia de as tabelas, as regrinhas de harmonização, dizer, olha, vinho tinto com carne vermelha. Vinho tinto com carne vermelha. Tá, há uma chance de dar certo, mas qual vinho tinto e qual carne vermelha? Qual proteína? Poderia chamar nessa aula de hoje de harmonização vinho e proteína. Qual proteína? Em que momento da proteína? Qual é o vinho tinto? É um Pinot Noir ou um Cabernet Sauvignon? Qual é a proteína? É uma charcutaria maturada ou é uma carne entrecô grelhada? Por isso que quando a gente entende as ideias, os conceitos por trás, a gente é mais assertivo, porque a gente aplica o conceito, não uma regrinha. Gente, as regrinhas, essas tabelas, elas nos ajudam. Principalmente para começar. Tem dúvida? Dá uma consultada lá. Conforme vai evoluindo e aprendendo, bom, aí começa a aplicar de uma forma mais assertiva. E aí, uma das dúvidas bem convencionais que chegam é sempre essa. Mas para fazer a harmonização, a gente escolhe o que primeiro? A comida, né? As carnes, o complemento ou o vinho? O que escolhe primeiro? O que escolhe primeiro? Escolhe a carne, vamos pegar assim. Vamos pegar a carne e o vinho. Vou fazer uma harmonização. O que eu escolho primeiro? Escolho primeiro a carne ou escolho primeiro o vinho? Ponto. Aqui já está mais um motivo para vocês aprenderem o que está envolto ao contexto carne e vinho. Mais do que somente entender a regrinha. Ou dizer que Cabernet Sauvignon harmoniza com carne. Não tem certo e não tem errado. Por qual você vai começar? Depende. Carlos está falando, depende. Exatamente, depende. Primeiro, depende do momento, depende de onde você vai, depende o que está acontecendo. Você vai numa churrascaria. As churrascarias hoje têm aumentado, né, a sua qualidade, tem ficado melhores. As churrascarias têm tido mais, né, têm colocado melhores opções. Daqui a pouco é um local especializado em carne. Começa escolhendo a carne, depois escolhe o vinho. Não precisa pedir a carne primeiro para vir a carne, depois vir o vinho. Não, mas você pode escolher de acordo com
o momento. Ah, você vai fazer um churrasco, você tem entrecô em casa. Ah, vou assar esse entrecô. Bom, beleza, já tem a decisão do que começou. Agora vai escolher um vinho para melhor harmonizar, melhor ter a experiência com entrecô. Ah, eu vou ter em casa lá um churrasco, onde eu vou ter frango, vou ter suíno, vou ter carne, vou ter... Bom, já está decidido. Vamos escolher vinho para tentar lidar com todas essas texturas e sabores. Ponto. Ou não, pode ser o contrário. Eu tenho um vinho especial. Ah, eu tenho um Malbec argentino que eu acho que vai ficar delicioso com uma carne. Bom, tu já tem o vinho, já começou. Agora vai escolher o que pode melhor interagir com esse vinho que está decidido, está escolhido. Então aqui tem um ponto importante que muitas vezes inibe as pessoas, porque elas dizem, ah, eu quero fazer uma harmonização, não sei por onde começar. Gente, relaxa. Relaxa. Não tem certo. Não tem certo. Depende do momento. Agora, o que é mais importante de tudo é a gente entender esse gráfico. E esse gráfico ele é a base para a harmonização. A gente entendendo isso aqui, a gente já tem o primeiro grande passo da harmonização. Ponto. Se a ideia é o vinho e a comida ficarem mais interessantes juntos do que os dois separados, do que eles independentes separados, e não que eles não possam ficar bons separados, porque a harmonização, isso é um ponto importante também se a gente passar o gráfico, né? A harmonização, ela não começa na hora que a comida e o vinho estão na boca. A harmonização, ela já começou antes. Vocês concordam? Coloca aqui nos comentários. Se a harmonização começa na hora que tá o vinho e a comida na boca, não necessariamente os dois juntos, mas na hora que começou a comer e beber, ou se a harmonização já começou antes? Coloquem aqui nos comentários. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Até para a gente começar a fazer uma troca, né? Uma integração sobre esse entendimento. Coloquem nos comentários. Se a harmonização começa na hora que coloca a comida ou o vinho na boca, ou se isso já começou antes. Por quê? Porque não vamos esquecer que é o nosso cérebro que está processando essa quantidade de informações, né? Não vamos se esquecer. Esse também é um ponto relevante. Né? Até para a gente conversar um pouquinho. Vocês estão colocando, né? O Fernando colocou que bem antes, o Mário falou que é antes, a Rosana disse que é antes, a Linda Liz falou que é antes. Sim, quem está colocando que é antes, a harmonização ela começou antes. Por quê? Porque normalmente vocês já estão pensando nisso. E quando vocês estão pensando, ou seja, tu não, às vezes, pode acontecer, dizer, bah, chega num lugar, tá lá a carne, tá lá o vinho e vocês já saem tomando, comendo, né? Provando o vinho, provando a carne. Mas a grande maioria das vezes vai começar antes, onde vocês já estão pensando o que vai fazer. O que vai harmonizar, o que vai colocar ali na paridade. Então, esse é um ponto importante. A harmonização, ela começa antes. E se a harmonização começa antes, essa base aqui que eu vou passar para vocês, ela é fundamental porque ela vai dar um direcionamento para o perfil da harmonização. Tá? E eu passo a base, depois a gente volta para fazer mais algumas interações, tá? Tô lendo vocês aqui. Que é a questão de peso versus sabor. Então, indiferente de qual comece, se é pelo vinho ou pela comida, a aplicação ela é a mesma. Ela é a mesma. Qual é a ideia? É entender se tem mais ou menos peso ou corpo, mais ou menos peso ou corpo, os dois produtos. Então vamos lá, vai começar, eu vou dizer para você o seguinte, digamos que eu comecei hoje, eu vou degustar com Cabernet Sauvignon da Austrália. Vamos dizer que eu já tenho esse vinho. Esse é o vinho que eu tenho em casa, eu só tenho esse vinho. E eu quero abrir esse vinho hoje, então eu vou harmonizar ele. O que eu vou fazer? Eu vou entender as características dele
para escolher o produto que eu vou harmonizar com ele. Então, o que eu faço? Eu primeiro entendo as características do vinho. Tá, mas eu não provei ele ainda. Bom, é por isso que a gente estuda. Primeiro, para saber que eu tenho aqui um Cabernet Sauvignon, ele é da safra 2015, eu posso ver aqui, né, ele é 2015, eu posso ver aqui o teor de álcool dele, vamos ver aqui, 14,5% de álcool. Cabernet Sauvignon é um vinho, normalmente uma uva que traz mais tanino, mais acidez. Olha quantas informações eu já posso ir tirando mesmo sem ter provado o vinho. Por isso que a gente estuda também. Então, esse vinho provavelmente ele deve ter um pouco mais de corpo. Como ele é da Austrália, uma região mais quente, a gente sabe que tem uma maturação extra das uvas. A estrutura dele é um pouco mais intensa, mas normalmente ele tem um pouco mais de sabor. Então eu iria também mais para esse lado de sabor. Eu sei que ele passa por madeira, já li a ficha técnica, 16 meses de madeira, então vai gerar mais sabor provavelmente para ele. Ele tem uma nota evolutiva, então ele deve ser um vinho com muito corpo e deve ser um vinho que tem bastante sabor. Então eu vou botar muito corpo e sabor, talvez ele é um vinho que estaria mais ou menos aqui, ó. Sabor bem alto, corpo bem alto, ou seja, corpo, estrutura, né, peso, e sabor também deve estar quase chegando lá no topo. O que eu vou procurar na comida? Eu vou procurar exatamente, ou muito próximo disso. Eu vou procurar comida que tenha corpo, que tenha estrutura, peso, e eu vou procurar a comida que tenha sabor. Se eu estou falando de carne, eu preciso ter, né, sabor na carne e eu preciso ter peso na carne. Por quê? Porque, e se eu fizer diferente, pode fazer? Claro, pode fazer, não tem problema. Só que qual é a ideia? É que a gente consiga sentir as características tanto do vinho quanto da carne. Se eu boto uma carne muito levinha, vamos dizer que eu pegue uma carne que tenha, pode ter um pouco mais de corpo, mas não tenha sabor. Vamos pegar uma carne suína, vamos pegar lá um pernil suíno, que ele tem peso, mas não é tão saboroso. Vamos dizer que ele está mais ou menos aqui, ó, tá? Pernil suíno sem muito tempero. O que vai acabar acontecendo? O sabor do vinho, ele vai sobrepor todo o sabor da carne. Então, quando eu tomar o vinho, simplesmente anulou o sabor da carne e eu estou perdendo aquelas características da carne que são positivas. Não é? Cara, se eu estiver só comendo a carne, beleza. Enquanto tu estiver comendo a carne, tu tá sentindo aquela característica. Aí tu tomou o gole do vinho, pum! Bloqueou tudo que tinha as características da carne. Tu tirou o vinho, tu engoliu o vinho, tu ficou com o sabor do vinho na boca. Vamos pensar esse aqui, né? É um vinho que deve ter muita fruta, eu já provei. Então eu sei que ele é um vinho que tem muita fruta, tem muita madeira. Então vamos lá, tomei um gole desse vinho, ficou com a fruta, ficou com a madeira, aquela intensidade. Botei um pedaço da carne na boca, eu continuei com a fruta, continuei com a carne, com a madeira e a carne, né, passou batido, mal senti o sabor da carne. Eu tô perdendo de aproveitar também as características da carne. Por isso que a gente fala que gosto pessoal, ele é insubstituível, ok, se vocês gostam, mas vocês podem aproveitar melhor também as características da carne como as características do vinho. Então, o que eu preciso para ter uma melhor harmonização é ter o peso e o sabor da carne parecida com o vinho. Então, vou procurar carne com bastante sabor e vou procurar carne com bastante peso, com bastante estrutura. Então, daqui a pouco, em vez de pegar uma paleta suína, né? Uma paleta não, até a paleta ela é um pouquinho mais, né? Mas pode ser uma paleta. Vou pegar uma paleta suína, um pernil suíno ali que é um pouco mais seco, um lombo suíno. Vou pegar um lombo, lombo é bem seco, né? Em vez de eu pegar um lombo suíno, eu posso pegar uma carne de gado com bastante marmoreio. Ou então, eu posso tentar deixar esse lombo. Vamos imaginar que eu só tenho o lombo suíno e eu tenho esse vinho. Eu posso pegar e tentar deixar o lombo suíno mais adequado para essa harmonização. Como? Bom, aplicando técnicas para daqui a pouco deixar ele mais saboroso, para deixar ele mais, principalmente ele um pouco mais suculento.
Daqui a pouco eu vou pegar e deixar ele marinando muito tempo para ele, né, absorver um pouco mais de sabor. Eu vou tentar adequar essa carne, que é a única que eu tenho, por exemplo, para ficar mais próximo da harmonização. Por quê? Para ter uma melhor experiência. Em vez de eu pegar e fazer um lombo suíno só assado ali com sal, eu vou deixar ele marinando com ervas, vou deixar ele marinando com tempero. Daqui a pouco eu vou dar mais peso para ele, porque o vinho é muito pesado. Daqui a pouco eu boto alguma coisa, boto um queijo junto, vou trazer um carboidrato para trazer mais peso. Ou seja, eu também posso trazer, complementar e deixar essa carne um pouco mais próxima desse peso, dessa intensidade de sabor, por exemplo, do vinho. Então é por isso que a gente estuda. E isso aqui, essa tabela, é uma tabela que ela é a base, ela é o fundamento para a harmonização. A partir daqui a gente começa a desbravar e a quebrar um pouco essas características para entender como melhor vai se aplicar. Eu vou tomar um gole desse vinho porque eu vou dizer, ó, eu vou começar pelo vinho. Eu escolhi 3 proteínas aqui, tá? Para testar com vinho. Mas o que eu faria aqui? Vamos dizer que eu vou começar com o vinho. Abrir o vinho para entender as características, mas digamos que eu não tivesse aberto. Digamos que eu estou vendo ali o teor de álcool, a região da onde ele vem, a uva que ele é, né, que é a base da sua composição, as técnicas de vinificação, o tempo de evolução, poderia partir por isso, mas ok, eu já abri, vou aproveitar e vou provar. Então eu provei esse vinho, ó. Aromaticamente, é um vinho que tem uma intensidade média mais para muita de aroma. Então, no nariz ele é bem intenso, ele já tem bem essas notas, ele tem ainda alguma coisa do primário, mas principalmente ele tem um toque secundário evidente e já aromas terciários. Então ele tem um pouco do primário, um pouco mais do secundário e um pouco mais do terciário. Vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. Ok, eu vou deixar aqui a apresentação porque eu vou marcar aqui conforme eu provo o vinho. No nariz é interessante, mas me interessa mais ainda a boca, porque é onde vai ter a grande experiência, a grande troca aqui com a comida. Então, gole. Hum, hum. Então é um vinho. Ele tem corpo, ele tem peso, ele tem sabor. Ele é parecido com aquilo que eu tinha marcado antes. Corpo dele é aqui, quase chegando em muito, né? Marcaria aqui. E sabor também marcaria mais para cá. Então ele é um vinho que tá mais ou menos aqui, ó. Não é muito longe do que a gente tava marcando, tá? Bom, entendi isso. Vamos pensar que eu tenho 3 proteínas aqui para harmonizar. Eu já sei que eu tenho, né? Eu tinha que escolher uma, digamos. Eu tenho aqui uma copa. Eu tenho uma copa maturada. Aliás, uma copa com um pouco mais maturada. Bastante sabor. Eu tenho um salame, né? Pouco maturado. E eu tenho um bacon bem carnudo, né? Um bacon de alta qualidade, defumado com muito sabor. Muito sabor. Se eu não soubesse, eu vou provar, a gente vai testar os 3 daqui a pouco. Mas se eu não soubesse, eu tivesse que tomar uma decisão, eu tenho que escolher um deles agora. Só com as informações que eu tenho. Eu provavelmente eu ia pro bacon. Por quê? Porque o bacon, ele tem muita suculência, principalmente quando a gente aquece. Ele tem, eu sei que esse é um bacon defumado, quando eu tava cortando ele tem bastante aroma, ele é um bacon de uma charcutaria pequena aqui de Porto Alegre de alta qualidade, tá? Eu gosto de comprar, chama Smoke & Co. Então eu sei o produto, mesmo sem provar ele agora, eu já sei. Eu sei que ele tem esse defumado bem evidente, que vai casar muito bem com esse aroma da madeira, esse secundário que ele tem. Ele é muito saboroso, ele é um pouco mais pesado, então me direcionaria para escolher o bacon. Agora, se vai funcionar melhor com bacon, com a copa curada, com muito sabor, ou com o salame com pouca cura, não sei, só provando. Eu tenho uma base. Não tenho uma base, tenho uma ideia. Na prática que a gente vai ver. A gente vai sentir essas características. Mas eu tenho a base pelo que eu entendi do vinho, que é um produto que eu tenho aqui para ponto de partida. Tá? Essa é a ideia. Esse é o nosso ponto inicial.
E aí, antes da gente ir para as nossas bases, porque assim, a gente vai avançar sobre essa ideia aqui, tá, gente? Essa é a ideia inicial. Então, corpo e estrutura, né, que são a mesma coisa, vamos pensar assim, vamos simplificar aqui como se fossem a mesma coisa, tá? Na verdade não é, mas vamos pensar. Corpo ou peso, vamos botar aqui igual a peso, tá? Buscar o mais parecido possível. Intensidade de peso e intensidade de sabor do vinho e da comida. E isso é uma base não só para carne e vinho. Isso é uma base para comida e vinho. Serve para qualquer base de harmonização. Antes da gente avançar nessa ideia, porque aqui a gente está no fundamento, botando as pedras iniciais, as pedras fundamentais. Essa aqui, gente, esse é o ponto mais importante da aula, porque a gente precisa ter uma boa base para a gente avançar para os pontos relevantes, porque vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o tanino, e o sabor, e a acidez, e o álcool, e tudo isso é importante. Mas aqui é a base, ponto de partida. A partir do ponto de partida a gente avança. Por isso que quando a gente tem essas tabelas, e eu coloquei lá para vocês o infográfico, tá? Esse infográfico que eu trabalho, sugestões de harmonização, eles são básicos. Eles são generalistas. Funciona? Claro, se você tem dúvida, vá nele. Vá no infográfico. Ele é uma base importante que vai dizer para vocês, olha, vinho tinto, por exemplo, encorpado, ele pode se dar bem aí com carne de gado, com carne suína, com carne de caça. Então, é uma base legal para vocês, ok? Mas ela é simplista, ou seja, toda a tabela, ela é simplista. Ela é para facilitar, mas ela não é definitiva. Então, tá lá no material para vocês, usem, né? Só para que vocês entendam, tá? Aqui é o estilo de vinho, segue a linha do estilo, sugestões de harmonização. Aqui do ladinho tem a legenda para vocês, né? O que é cada sugestão de harmonização. Mas ela é uma tabela simplista. Simplista. Ponto de partida. Tá? Mas é legal e usem, porque ela é muito bacana. Se vocês olharem aqui, ó. Tá, poxa, eu posso procurar, eu tenho uma carne, por exemplo. Tenho lá uma carne de gado. O que eu harmonizo com uma carne de gado? Sei que, por exemplo, aqui uma carne de gado pode harmonizar aí com vinhos tintos, né? Ó, melhores sugestões são os vinhos tintos. Ok. E aí, se vocês verem aqui, eu até coloco, ó, quadradinho, harmonização, tá. Boa. Quadradinho, harmonização boa. Quando bota redondinho, a harmonização provavelmente vai ficar ainda melhor. Mas ok, é como eu estou falando para vocês. Aqui é uma base. Então, toda a tabela, seja minha, seja de outros professores, ela é uma base. Ela é um ponto de partida e ajuda e usem. Mas pensar e ter esse entendimento ali da onde a gente partiu, ela, com certeza, esse entendimento vai facilitar vocês terem melhor experiência. Vamos dar alguns passos a mais? Vamos. E vamos começar a botar aqui alguns entendimentos, avançar um pouco mais nos nossos entendimentos. Então já falamos de peso, já falamos de sabor. Carnes brancas para a gente começar. Carnes brancas, mesmo princípio. Mas de modo geral, as carnes brancas, e aqui eu dei um direcionamento para essas carnes, eu deixei por enquanto peixe de fora. Vamos dar uma ideia um pouco mais de carnes brancas, principalmente aves, né? Frango, que é mais comum, e suíno. Que de modo geral são carnes menos intensas do que carnes de gado. São menos intensas. São carnes mais comuns, tá? Então as carnes brancas, de modo geral, elas são carnes que elas são um pouco mais... Ela tem menos suculência de modo geral, porque ela tem menos gordura impermeada. Então esse é um ponto importante. E muita atenção ao tempero. O tempero ele é fundamental para a gente fazer uma boa harmonização com as carnes brancas. E aqui eu só coloquei algumas dicas iniciais para vocês, para as carnes brancas. É o seguinte, olha, atenção a alguns pontos, né? Para o vinho. Vinho branco, de modo geral, pode se dar melhor. Pode, não significa que vai dar. Prefiram vinhos com uma acidez um pouquinho mais destacada.
né? Passando aí de média, porque tem mais recurso, né? Tem mais recurso aqui pra gente brincar. Atenção à questão do tanino, quando a gente for escolher vinhos tintos, porque os taninos podem conflitar, né? Ou podem sobrepor algumas características da carne mais delicada, né? E se for escolher tinto, poxa, escolha tintos mais maduros, porque eles vão estar um pouco mais macios, né? Eles vão estar um pouco mais macios. Então, pontos importantes aqui. São dicas para a gente começar com as carnes brancas, mas assim, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje ela é uma aula para dar uma estrutura, para dar uma organizada. Ela não é definitiva para todas as respostas, mas para a gente começar a pensar. Então, claro, a gente vai desbravar em mais aulas futuramente, mas aqui é uma boa base para carnes brancas. Seguindo aquele nosso ponto inicial de peso versus sabor. Tá? Peso e corpo são sinônimos, tá, gente? Peso versus sabor. E a gente pode avançar um pouco mais nas ideias e aplicar 3 técnicas de harmonização, que são as famosas técnicas de harmonização muito utilizadas. Que a gente tem uma chamada regional. O que é uma técnica regional? Harmonizar vinho local, vinho feito num lugar, com a comida que se desenvolveu naquele mesmo local. O que isso significa? Tem uma clássica, por exemplo, Chianti com pizza na Toscana. Chianti com pizza, né, o molho de tomate na Toscana. Ok, qual é a ideia por trás disso? Qual é esse conceito acontecendo por trás disso, né? De harmonização regional. É tu ter a comida e a bebida desenvolvendo aí. Vamos lá, vinho tinto da campanha gaúcha com carne da campanha gaúcha. Legal. Essa é uma ideia de harmonização que pode funcionar porque a comida e o vinho se desenvolveram naquele local. Né? Então, muito acontece essa ideia de harmonização local. Aliás, minha dica para vocês, dica de ouro, tá, gente? Para vocês, anotem aí. Quando vocês viajarem, deem preferências para provar o vinho local com a comida local. Deem preferências para isso. Comida local com vinho local. E perguntem para os nativos, as pessoas dali, o que eles bebem, o que eles comem. Porque eles fazem isso a vida inteira ali. Então há uma chance de alguma coisa dar certo. Tá? Outro exemplo que o Carlos está trazendo é uma harmonização regional muito clássica, é o Malbec argentino com os assados argentinos. Verdade? É o taná uruguaio com o cordeiro ou com as parrillas uruguaias. Verdade? Né? É o merlot da Serra Gaúcha com a comida italiana. A base de massa, a base de frangos, né? A base de, né, aquelas massas com carnes, aquelas massas. Verdade? Significa que vai dar certo sempre? Não, mas é uma forma, é uma técnica de harmonização. Principalmente quando a gente está viajando, funciona muito bem e que a gente pode copiar e trazer. Querem um exemplo? E um exemplo com uma dica importante. Bisteca alla fiorentina. A bisteca alla fiorentina é uma carne clássica e que é amplamente copiada no mundo de formas um pouco diferentes, né? A gente tem um corte clássico chamado T-bone, que nada mais é do que uma forma de bisteca alla fiorentina. A ideia da bisteca alla fiorentina nasce aqui, né? Claro, ali estamos falando de Firenze, né? Fiorentina. Mas a ideia por trás dela, a técnica aplicada nessa harmonização, que é legal da gente entender. É um corte de carne muito intenso, que vai pegar duas partes importantes de cortes de gado, né? Vai pegar um pedaço do filé, vai pegar um pedaço da alcatra, e que vai ter muito sabor.
com texturas diferentes. Mas é uma carne muito suculenta, normalmente tem um pouco de gordura, tem muita gordura impermeada, é uma carne alta, normalmente eles fazem com mais suculência, ou seja, uma carne com suculência. O que é a suculência? É essa concentração de sucos na carne, né? Muito, né, dos seus compostos e muito mais propícios em carnes quentes, mal passadas. Vai ter um pouco de sal, muitas vezes um pouco de pimenta, pouca coisa, e que harmoniza muito bem, por exemplo, com Sangiovese. Ah, fica muito bom e tudo mais. Vamos entender o porquê. Principalmente Sangiovese mais intenso, como Brunello de Montalcino, Chiantis Reservas, Chiantis Gran Selezione. Por que é legal a gente entender e por que eu gosto que vocês pensem? Porque vocês organizam melhor suas ideias. Entendendo, a gente consegue aplicar essa técnica de harmonização regional também para outros produtos, para outras experiências. Como, por exemplo, vamos pegar. Por que que a bisteca alla fiorentina fica muito boa com Brunello de Montalcino? Porque Brunello de Montalcino é feito com Sangiovese grosso, né? Até a casca um pouquinho mais grossa, que tem normalmente tanino médio mais para tanino muito, normalmente tem muita acidez, normalmente tem muito aroma e sabor. Tem até um pouquinho mais de cor do que a Sangiovese média. Mas olha isso aqui. Brunello de Montalcino tem essa tendência. E mais, Brunello de Montalcino normalmente, por ser uma região mais quente e seca, apesar da altitude, faz com que o corpo do vinho e normalmente o álcool do vinho seja médio mais. Isso é Brunello. Isso os grandes Chiantis reservas, grandes seleções acabam tendo. Por que que funciona bem com essa bisteca alla fiorentina? Porque tanino é muito reagente à proteína. E a suculência da carne faz com que essa ligação seja ainda mais rápida e adequada. Então, é uma carne com suculência, ela é uma carne que ela é mal passada. Depois, é uma carne com gordura. A acidez do vinho ajuda muito a gente lidar melhor com a gordura na boca. Porque a gordura na boca, de modo geral, ela acaba sendo um pouco mais, ela fica um pouco mais pegada, né? Fica um pouco mais pegajosa. Vai criando, conforme a gordura vai esfriando, vai criando aquela textura um pouco mais agradável. A acidez, como faz a gente salivar, ajuda a gente ficar com menos tempo aquela gordura incomodando um pouco mais na boca. Mais um ponto. É uma carne com muito sabor. A gente sabe, por exemplo, que a gordura traz mais sabor. A gente sabe que é uma carne com bastante marmoreio, de modo geral, tem um pouco mais de sabor. Então, é uma carne saborosa. Brunello acaba tendo muito sabor. É um vinho mais intenso. Mas se a gente fosse para a nossa base anterior, que a gente está dando passos a mais já. Mas se a gente fosse para a nossa base anterior, que é peso e sabor. Ah, a gente tem aqui uma carne que é pesada, tem textura. Então, o corpo dessa carne é para mais. Né? O peso dessa carne é para mais, muito pesado. E tem muito sabor. Então, o sabor tá indo, né? Daquele médio mais para muito. O vinho Brunello acaba tendo isso. Só que aqui a ideia, gente, claro, vocês querem buscar harmonização regional e fazer ela igual, beleza. Mas se a gente entende essa ideia, se vocês entendem essa ideia, vocês aplicam isso não só para essa harmonização, vocês aplicam isso para harmonização de carne e vinho. Vocês tiram essa ideia, esse entendimento e aplicam esse entendimento de uma forma mais assertiva. Então, a harmonização regional, ela ajuda também nesse contexto. Assim como mais duas técnicas são bastante aplicadas para a harmonização de carne. Primeiro é a técnica do contraste. O que é o contraste? É exatamente trazer contrapontos que podem ajudar. Essa técnica de contraste, aliás,
tanto a harmonização regional, técnica de contraste e técnica de similaridade, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai ver daqui a pouco, elas são amplamente aplicadas para qualquer coisa de harmonização, tá, gente? Qualquer coisa. Então, atenção. O que é a técnica do contraste? É a gente trazer mais experiências contrapondo algumas características. Por exemplo, o doce com amargo, o doce com salgado, o ácido com o doce, a acidez com a gordura, as texturas, né, com as suas estruturas. Querem um exemplo? Vamos pegar contraste, tá? Vamos pegar o assado em tira. Alguém tinha falado do assado em tira, né? O assado em tira argentino com Malbec. Olha só, assado em tira é uma carne saborosa, é uma carne com bastante gordura, ela tem mais gordura, por exemplo, do que a gente estava vendo lá do T-bone, vamos chamar assim, né? Vamos simplificar, bisteca fiorentina. Ela é muito saborosa, ela tem um pouco menos de peso, ela tem um pouco mais de suculência. Gente, é textura. Se vocês pararem para pensar, essa harmonização que a gente está fazendo aqui do assado em tira com o Malbec, ela usa muito de contraste. O que a gente faz aqui? A gente está pegando, é uma carne com muita gordura, a gente está pegando a acidez do vinho para quebrar um pouco essa gordura. A gente está fazendo um contraste de texturas, porque a carne ela é um pouco mais sólida, apesar da suculência. O vinho ele é líquido. É um contraste de texturas que muitas vezes vocês não prestam atenção que está acontecendo. Ok, é uma carne pesada, é uma carne um pouco mais intensa. Sim, a gente também aplica, elas não são técnicas separadas, porque a gente também aplica um pouco de técnica de similaridade. Mas prestem atenção nesses pontos de contraste que a gente faz, que são positivos para a relação assado em tira, por exemplo, com Malbec. Ok, que o assado em tira, partindo desse princípio, né, de sabor, de textura, de peso, tem um pouco menos de peso do que a bisteca fiorentina, mas também tem um pouco mais de sabor, muitas vezes, que a bisteca fiorentina, tem um pouco mais de gordura. E muitas vezes Malbec, com essa textura tânica um pouco menos marcada, um pouco mais macias, essa acidez normalmente de média para média mais, mas principalmente essa intensidade de sabor de Malbec, normalmente passando por madeira, trazendo mais sabor, caráter de fruta sobremadura, madura, né, que tem mais sabor, casa muito bem, por exemplo, com assado em tira. Mas o porquê? A ideia por trás é que nos interessa. Esse é um ponto importante. A ideia por trás disso é que nos dá a base, que nos dá o entendimento. Então eu sei, claro, se eu pegar um Malbec com mais acidez, talvez fique mais interessante com assado em tira. Assado em tira também tem peso, né? Assado em tira também tem sabor. Assado em tira é uma carne que preenche boca, né? Malbec tende a ter esse preenchimento de boca muito interessante. Tanino, gente, é muito reagente com proteína. Então, se a gente não tem proteína na boca, ele vai reagir com a proteína da nossa saliva. E aí começa a criar aquela textura não tão agradável. Se a proteína que o tanino vai se ligar é da carne, a nossa saliva fica mais liberada para fazer uma lubrificação melhor da boca. Então a gente consegue ter mais experiências com texturas agradáveis, mas não tão pegajosas, por exemplo. Não com aquelas texturas daqui a pouco, daquele tanino tão marcado, daquele tanino tão astringente. Por isso que muitas vezes a harmonização acontece de uma forma agradável, boa, e a gente não entende o que está acontecendo. E quando a gente não entende, a gente gosta mais ou gosta menos. Mas às vezes fica naquela, poxa, o que está acontecendo? Eu gostei. Eu nunca vou esquecer uma história. Uma vez eu fui, a gente já vai para a prática agora. Uma vez eu fui num churrasco e tinha um Cabernet Sauvignon. E
Ok, era um Cabernet Sauvignon relativamente simples, assim, mas era gostosinho, era bem feito. Eu era estudante de vinho, e eu lembro que eu cheguei, eles estavam servindo o churrasco, já tinham cortado pedaços da carne. E aí eu lembro que eu cheguei e já fui direto no vinho, porque eu queria provar o vinho e tal. Botei o Cabernet Sauvignon gostoso e tal, mas um pouco mais intenso, né? Cabernet tem um pouco mais de textura tânica, tem um pouco mais de acidez. Tá gostoso o vinho, mas beleza. Comi um pedaço da carne, daqui a pouco comi outro pedaço da carne e voltei e tomei mais um gole do vinho. Quando eu tomei o vinho no segundo gole, esse vinho ele estava não melhor, ele estava muito melhor, mas assim, ó, muito. Parecia outro vinho. Outro vinho. E eu lembro que na época aquilo me marcou de um jeito, eu falei, o que que aconteceu aqui? Porque é bom. Eu não sei bem o que é bom, mas é bom. Eu quero isso. O vinho ficou muito melhor com a carne, mas muito melhor. O que estava acontecendo ali que na época eu não entendia era que o Cabernet Sauvignon com a sua textura tânica, com a sua acidez, ele estava um pouco intenso demais. Quando colocou a carne, que ficou a proteína da carne, suculência da carne na boca, o sabor da carne com o Cabernet Sauvignon, ficou muito mais amplo. Ficou muito menos. O vinho ficou um pouco mais saboroso, ficou um pouco menos tânico, ficou um pouco menos ácido e a experiência ficou muito melhor. Muito melhor. E uma das técnicas que dá pra gente utilizar para buscar isso e buscar experiências melhores também é a técnica de similaridade. É a técnica de procurar coisas parecidas. É aquela técnica que a gente começou no nosso fundamento, né? Lá do peso e sabor. Ou seja, carnes mais pesadas, vinhos mais pesados. Carnes mais intensas, vinhos mais intensos. Essa técnica é uma técnica que a gente usa muito com a carne. O que aconteceu com aquele Cabernet Sauvignon que eu provei lá? Ele era também um vinho mais pesado e ele tava com uma carne mais pesada. O sal da comida, ele ajuda a deixar o vinho um pouco mais saboroso, desde que não seja sal em excesso, tá? Atenção a alguns pontos de similaridade que também podem dificultar um pouco o processo, como por exemplo, caramelização da carne. Se o vinho tiver amargor, a carne quando carameliza demais, ela fica um pouquinho mais amarga. Cuidado que esse amargor pode se somar com o amargor do vinho e ficar menos interessante. Tanino, de modo geral, ele é um pouco amargo, então quanto mais tanino, tende a também ficar um pouco mais amargo. Então cuidado com essa caramelização da carne, tá? Pontos importantes aí. Tanino, gente, o tanino do vinho tinto gosta de suculência. Ele gosta dessa carne molhada. Ele gosta da gordura quente. É isso que o tanino do vinho reage bem. Quanto mais suculência, quanto mais gordura quente, aquecida, não é a gordura fria, melhor para o tanino reagir e ligar e causar uma textura mais interessante em boca. Agora, cuidado com o queimar da carne. Cuidado com o passar um pouco da carne, que pode trazer amargor e esse amargor pode dar problema. Tá? Mas suculência, o que é a suculência? É exatamente a gordura aquecida, né? Esse entre aspas, o sanguinho que a gente fala, né, da carne, o marmoreio interno facilita, mas aquela quantidade de líquido interno da carne ajudam muito a reagir com o tanino. Como, por exemplo, suculência reage muito bem com Cabernet Sauvignon. Um outro exemplo, que é o que eu vou fazer um pouco com vocês aqui. Eu vou brincar um pouquinho lá, né? Agora na nossa prática aqui. O que é aqui? Qual é a ideia da prática? Eu escolhi um Cabernet Sauvignon, mas qual é a ideia da suculência que eu estava mostrando da carne anterior? Cabernet Sauvignon tem muito tanino. Cabernet Sauvignon tem muita acidez. Cabernet Sauvignon tende a casar bem com carnes com bastante suculência, com gordura quente. Então, picanhas, né, entrecôs, vinhos que têm essa textura tânica mais evidente,
A gordura, conforme vai esfriando, a acidez vai trabalhando também bem com ela, porque a carne, né, com o tempo, ela vai esfriando. Então, quando a gente começa a comer a carne, ela tá bem aquecida, conforme a gente vai comendo, ela vai ficando um pouco mais fria. Então, a gente também ajuda, essa acidez ajuda a dar uma trabalhada aí nessa gordura que vai criando uma textura conforme vai esfriando também na boca. A acidez, por essa capacidade também de gerar mais salivação, ajuda a gente a ficar com um pouco menos essa textura em boca. Olha como legal a gente pensar a harmonização, né? Olha como é bacana. E tô vendo vocês aqui falar sobre várias técnicas de harmonização, ideias de harmonização legais. Deixa eu fazer o seguinte, vou testar com vocês aqui. Eu já provei o vinho, então já sei as características dele. Eu vou testar esse vinho com 3 proteínas diferentes para ser o ponto de partida, tá? Eu tinha aquecido o bacon, mas é claro que agora ele já deu uma esfriada. Mas dá tranquilamente para a gente fazer, porque o que eu tenho aqui são 3 proteínas. Eu tenho, então, uma copa com processo de maturação e com bastante tempero. Eu tenho um salame com alguma coisa de tempero mais fresco, ou seja, mais carne, não maturou tanto. E eu tenho um bacon defumado de uma qualidade alta. Então eu tenho aqui uma ferramenta, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho uma ferramenta, vou deixar meu pratinho aqui, ó, trazer ele para cá, ó, tá aqui meu pratinho. Como que vocês fazem? Eu já vi algumas perguntas, acho que foi o Marcelo que tinha perguntado a questão do vinho na boca. Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha passado uma pergunta. Deixa eu ver, o Marcelo tinha perguntado a roda dos aromas, próximo infográfico de harmonização. Ah, o Marcelo falando que vai imprimir o infográfico, é legal, tá? Eu recomendo vocês fazerem, eu tenho impresso. Aliás, eu tinha aqui impresso, eu dei para um amigo ter aqui em casa, que ele queria. Eu tava impresso, eu dei para ele de presente, vou imprimir outro e colocar aqui, desse do infográfico, tá? O que o Marcelo tinha perguntado, deixa eu ver aqui. 2 questões. Para ter uma boa harmonização é necessário aparecer o terceiro sabor? Resposta, Marcelo, é não. Não precisa necessariamente ter um terceiro sabor. O importante é ficar bom e a experiência ficar melhor. Às vezes não fica tão bom, mas ajuda uma parte e tal, também não tem problema, tá? Como eu falei, a resposta ela é muito pessoal para cada pessoa. Agora, para ficar legal tem que ter o terceiro sabor, a resposta é não necessariamente. E é necessário provar proteína e vinho separados antes de juntá-lo? Ah, boa pergunta, tá, Marcelo? Se o vinho e a comida têm que estar na boca ao mesmo tempo, tá? A resposta, gente, é cuidado. Eu sugiro evitar. Porque quando a gente está mastigando a comida, se o vinho está na boca, a gente está mastigando o vinho junto. E toda vez que vocês mastigam o vinho, vocês estão intensificando algumas características sensoriais do vinho que acabam sendo muito desagradáveis conforme a gente vai intensificando, como amargor, percepção alcoólica e textura tânica. Então, se a gente mastiga a comida com vinho na boca, essas características vão ficando mais intensas. Então, vai ficando tudo mais amargo, vai ficando tudo mais tânico, o vinho vai ficando mais seco, mais secante. Então, não recomendo. Tem gente que faz sem problema, tá? O que eu recomendo é fazer o seguinte: provar um e depois o outro. Então, vamos lá. Eu já dei um gole do vinho. Eu vou dar um gole para pegar a referência desse vinho de novo. E depois que eu vou tomar um gole, vou comer e depois vou tomar outro gole para ver se fica melhor, pior ou se, né, qual foi as experiências que a gente teve com essas três proteínas. Tomei um golinho do vinho. Tô vendo as respostas de vocês aqui, as perguntas que a gente já vai interagir. Vou começar com a proteína mais leve, que é o salame, que é uma proteína que não tem muita suculência, ele é um salame artesanal. Ele não tem muita suculência, a gordura tá fria. Ele é um salame que não tem muita intensidade de sabor, então ele é um pouco mais cárneo, a textura da carne. Vou provar. Ó. Hum. Hum. Ele é saboroso. Tem tempero. Sente essa nota da especiaria. A gordura deixa um pouco mais da textura na boca. Tomar um gole do vinho. Hum.
Olha, o vinho ficou melhor, pouco melhor do que sem essa proteína, sem esse salame. O que aconteceu com o vinho? Bom, o que o vinho fez e qual foi a relação? O vinho, ele sobrepôs um pouco o salame, porque ele é intenso. Mas aquela gordura na boca, que é uma gordura fria, ela tava ali bem presente. Ficou na boca depois que eu engoli o salame. Quando o vinho veio, ele removeu um pouco dessa gordura, que já deixou a boca mais preparada para comer um outro pedaço. Um outro pedaço de salame. Se eu não tivesse tomado vinho, se eu comesse outro pedaço de salame, ele ia ficar um pouco mais pesado e cansativo. O vinho sobrepôs um pouco as características, o tanino ficou um pouco mais marcado, né? A gente não tinha muita suculência aqui, então a textura tânica ficou um pouco mais evidente. E o salgado do salame foi agradável, deixou o vinho um pouquinho mais saboroso, assim. Aquele caráter da fruta, que o vinho já é bem saboroso, né? O caráter da fruta ficou um pouco mais evidente. A harmonização deu certo? Ficou legal. Ficou um pouquinho mais interessante. O vinho ganhou em características, como um pouco mais interessante do que se não tivesse o salame. Só o vinho que eu provei ele antes. Ficou um pouco melhor. Dá para fazer? Dá. É excelente, excepcional? Não. Mas ficou legal. Dá para fazer. E agora tô sentindo um pouco, né? A minha boca, o que mais me chamou a atenção foi que essa acidez que o vinho tem, por mais que não seja um vinho tão ácido, ele ajudou a tirar um pouco das características do palato, né? Principalmente dessa textura de gordura que tinha. Então, foi legal. Vamos para uma segunda. Agora eu vou pegar uma copa com alguma maturação e mais sabor, né? Bem mais sabor, inclusive. Hum, hum, hum. Mais sabor, mais textura. Hum, interessante. A copa, ela tem mais sabor. Ela tem uma textura diferente. Ela não é tão carne, ela já tem uma evolução, então ela tá um pouquinho mais consistente. Tem um contraste interessante quando entrou o vinho, porque ele é líquido, né? Então a copa começou a ficar um pouquinho mais seca, tinha menos gordura. Mas interessante é que o final da copa, por ter mais sabor, com o final do sabor do vinho, eles se deram melhor na persistência. Mas tem uma coisa aqui, que o vinho ficou um pouco menos frutado. Ele ficou um pouco mais secundário, um pouco mais terciário, diferente do salame. Isso provavelmente porque a copa, como ela já tem um processo de evolução, de maturação, ela já é mais rica em umami. Umami é um aminoácido que vai ser muito presente em carnes curadas, porque é um aminoácido decorrente da degradação proteica. Então, aqui, como é mais rico em umami, o umami rouba muito o sabor do vinho. Mas o vinho ficou menos frutado, mas o sabor do vinho, como ele tem os secundários, tem outros sabores, também estão ali aparecendo. Eu acho que, de novo, a acidez do vinho ajudou a tirar um pouco desse caráter de gordura menos presente em boca. Eu acho que o mais legal foi essa textura molhada do vinho, né? O líquido com essa textura um pouco mais seca da copa, né? E a persistência deles como um todo tiveram um final mais harmônico. Ficou melhor? Eu acho que ficou interessante, né? Eu acho que ficou um pouco melhor que só tivesse a copa ou que só tivesse o vinho. Mas também não foi aquele match, né? Não foi aquela coisa, nossa, maravilhoso, espetacular. Mas acho que o vinho fez um trabalho importante aqui com a copa. Agora, uma, eu acho que para as duas, o mais interessante foi que a minha boca, ela ficou muito mais adequada a comer um segundo pedaço, digamos uma segunda garfada da copa ou do salame, do que se não tivesse o vinho. Isso sim, eu acho que ia ficar muito mais pesado. A copa, por exemplo, quando ela tem muito sabor, ela ficaria com mais sabor por mais tempo. E aí, se eu tivesse um segundo pedaço, eu ia começar a ficar um pouco mais cansado, um pouco mais. O vinho está fazendo um trabalho importante aqui de trazer um contraponto com esses elementos, né? Vamos,
nosso terceiro pedaço aqui, que é um bacon que eu tinha dado uma esquentada nele. Também é um bacon artesanal. Bem aromático, né? Tem bastante aroma, já dá pra sentir que é o mais aromático dele. Tem bastante gordura. Tem bastante carne, tem texturas diferentes. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum. É o que tem mais sabor, é o que tem mais textura, é o que tem mais gordura. Vamos agora, vinho. Gente, entrou um pedacinho do bacon na garganta, mas olha, eu tô pra dizer pra vocês que ficou muito bom. Ficou bom demais. Eu me engasguei, entrou um pedacinho do bacon na minha garganta, mas eu vou provar isso de novo, porque ficou muito bom. Olha, e por que ficou muito bom? É a carne mais consistente. É a carne com mais gordura. É a carne com mais sabor. E quando o vinho vem, o bacon ele é super intenso. Ele é super presente. Aquela gordura preenche a boca. Tem bastante carne. E a experiência eu não tinha feito. Tô fazendo com vocês aqui agora ao vivo. Me chamou muito a atenção porque ficou muito melhor. Agora, a questão é a seguinte. A persistência de sabor do bacon, ela é um pouco maior do que do vinho. Então ela perdura mais tempo em boca. Eu tô sentindo um pouco mais ainda do bacon e o vinho encerrou um pouco antes. Mas é a que traz mais características e experiências sensoriais, né? Ficou. Me chamou muita atenção, principalmente do sabor, porque o bacon tem um defumado e esse vinho tem um aroma secundário ainda bem evidente. E ficou muito bom, assim. Eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo porque eu gostei. E eu fiquei. Vou pegar mais um pedaço de bacon. Hum, com certeza. A melhor das três. A melhor das três. Porque eles são. O bacon tem mais peso. Ele tem mais sabor. Com esse vinho com mais peso, com mais sabor. Partindo da nossa base. Foi que melhor deu resultado. Agora, o bacon ele tem mais textura. Um pouquinho mais sólido. Ele tem um pouco mais de carne. O vinho tem o líquido. Faz um contraste interessante. Esse sabor. E aí as características de sabor mais defumada do bacon, do temperado do bacon, foi muito bem com esse perfil de esse sabor secundário, até esse toque terciário do vinho. O sabor do bacon ele sobrepõe um pouco do vinho, ele perdura um pouco mais, mas assim, disparado das experiências das três, foi a que mais chamou atenção. Eu poderia até, o que que eu faria? Normalmente eu tomaria 2 goles do vinho, para cada pedaço do bacon que eu fosse comer. Porque me chama a atenção que as características de sabor, esse é um ponto importante, né? As características de sabor, eles, quando são parecidas, quando são próximas, elas também combinam muito bem, né? E aqui elas estão combinando muito bem. Essa nota defumada do bacon com essa nota da madeira do vinho, né? Claro, aqui tem um ponto importante, tá? O bacon ele também tem um pouco de umami. E ele rouba um pouco, aliás, aqui acho que é um ponto importante chamar a atenção de vocês, que o umami, ele é um gosto que ele rouba muito das características do vinho. E até já vou trazer responder que o Marcelo perguntou a questão do sal, né? Ele rouba muito do sabor do vinho.
Então, atenção, o umami não se dá bem com tanino, o umami não se dá bem com vinhos com pouco sabor. Ele deixa o vinho um pouco mais seco, ele deixa o vinho um pouco menos saboroso, ele rouba muito as características do vinho. Aqui, como eu tenho uma carne que ela não tem tanto umami assim, tem um pouco, já ela não chega a inibir o sabor do vinho, ela não chega a deixar o vinho tão mais tânico. Até porque o tanino desse vinho não é um tanino tão marcado, é um tanino um pouquinho já mais evoluído. Mas a complexidade do bacon com a complexidade do vinho também ficou, né, a melhor das harmonizações. Deu uma harmonização, ó, podia dizer que as três foram boas, mas a terceira do bacon acho que botaria como muito boa. E se esquentar o bacon vai ficar ainda melhor. Porque vai ficar um pouco mais suculento, ele tá um pouco mais frio, né? Tinha esquentado ele no começo da aula, mas ele vai ficar um pouco mais suculento. Essa gordura vai ficar mais suculenta, vai combinar ainda melhor com esse vinho. Apesar da intensidade de sabor do bacon ser um pouco maior. Agora, cuidado com o umami, porque o umami ele é muito desafiador para a harmonização. E vocês falaram do sal, né? Marcelo perguntou, acho que foi o Marcelo que tinha perguntado sobre a questão do sal. Deixa eu fazer a pergunta aqui. A questão do sal. Qual era a pergunta que o Marcelo fez? Professor, pode falar a questão do sal e tanino e a questão dos molhos? Bom, vamos por partes, Marcelo. Sal e tanino, tá? Quando tu tem algo salgado, o salgado ele favorece um pouco a gente sentir o vinho um pouco mais rico, um pouco mais amplo. Quando esse sal ele é muito evidente, ele pode trazer um pouquinho de conflito, sim, com o tanino. Ele pode trazer até um pouquinho de roubar algumas características do vinho, porque o sal fica muito evidente. Então, o que eu digo de dica para vocês? É quanto mais sal tiver a comida, mais o vinho precisa ter acidez para fazer um contraste, mais o vinho precisa ter sabor, porque provavelmente aí a gente vai ter outros elementos que não é só o sal, né? Tu vai ter o sal misturado com alguma coisa de sabor. Pode ajudar, mas principalmente a acidez. Acho que a acidez ela é fundamental para dar esse contraste e ficar um pouco mais amplo, um pouco mais interessante. E o Marcelo tinha perguntado a questão dos molhos. Aí depende do molho, né, Marcelo? Porque qual é a composição desse molho? Qual é a quantidade de acidez que esse molho tem? Qual é o tempero desse molho? Então, o molho de tomate ele é muito ácido, ele é um pouco mais frutado. Se a gente pegar um molho de queijo, né, ele é mais pesado, ele é menos ácido e normalmente ele é, né, tem aquela gordura ali mais presente. Então, depende muito do molho. A gente vai ter que pegar um pouco parte do princípio de peso e sabor e depois a gente pode ir um pouco para esses segundos passos aí, que é essa questão de estruturas características, né? Deixa eu ver o que é mais. O Carlos, vou replicar essa experiência e conseguir o vinho na wine. Boa, pode fazer. E aí, o que é legal também fazer, Carlos, é trazer outras características, pode trazer outras carnes aqui. Inclusive com churrasco, inclusive com carnes assadas, com outras texturas, com carnes brancas. Gente, vão testando. O que eu tô trazendo aqui para vocês são formas de fazer diferente, mas vão testando com diferentes texturas, com diferentes carnes. Vamos lá, aqui era outra pergunta que além da lista eu tinha mandado uma pergunta, mas dá vontade de tomar mais vinho depois do bacon, prof? Dá. Boa pergunta, Lidalis. Dá vontade de tomar mais vinho. Porque como o sabor passa um pouquinho do sabor do bacon, passa um pouquinho do sabor do vinho, claro, se fosse um vinho mais ralinho com menos sabor, ia aparecer uma aguinha na boca, né? Porque o vinho não ia aparecer e né, a charcutaria passava por cima. Deixa eu ver aqui o que mais. Na Cássia pega o bacon e já almoça. Boa ideia, vou fazer isso. Já vamos preparar alguma coisa aqui pra gente brincar. O Valdir tinha perguntado quais vinhos combinam com feijoada. Boa pergunta, Valdir. Depende da feijoada, mas feijoada tradicional tem muito peso, tem muito sabor. Então precisa de vinho com muito peso, com muito sabor. O que eu recomendo? Vinhos tintos bem intensos, com bastante tanino, com bastante acidez, com bastante sabor. Malbecs, Tanás ou
espumantes com muito sabor. De preferência, né? Até espumantes tintos vão bem e tudo mais. Espumante com muito sabor, com muita acidez. Porque senão, a feijoada vai passar por cima e o vinho vai parecer ralinho. Então precisa peso, precisa sabor. Tinha uma outra pergunta legal aqui, acho que era da Andrea. Alimentos com umami, qual vinho seria mais indicado? Boa pergunta, Andrea. Depende do alimento. Porque tem muitos alimentos ricos em umami, né? Então, tomate curado, verduras curadas, envelhecidas, né? Um pouco mais, não tão jovens. Cenoura tem muito umami, tomate tem muito umami, cogumelo tem muito umami, carne curada tem muito umami, queijo tem muito umami, frutos do mar, de modo geral, muitos ricos em umami. Então depende da comida. Mas o que eu gosto de pensar, Andréia, é o seguinte: como evitar o conflito do umami com o vinho. Então, o umami, ele conflita muito com tanino e o umami rouba muito sabor. Então, ele tende a deixar o vinho um pouco mais seco, ele tende a deixar o vinho um pouco menos saboroso, o tanino mais marcado. Então, o que eu faria? Depende do elemento, eu evitaria tanino, eu buscaria mais acidez e buscaria mais sabor no vinho. Esse seria o ponto de partida. Alguns gostam, né, alguns especialistas inclusive escrevem sobre isso, que vinho tinto bem evoluído, um tanino já muito delicado, um pouco mais sabor amplo, fica bom com alguns desses alimentos, tipo carne curada, tem bastante tanino, tem bastante umami também, tá? Eu acho que eu gosto de evitar o conflito com o tanino, com o umami, porque o umami rouba muito do vinho. Tá, vocês estão trazendo várias perguntas legais aqui, né? O Valdir também falou, é por isso que o professor, quando comemos bacalhau, tomamos vinho devido ao sal ser um pouco mais intenso. Sim, o bacalhau ele é muito rico em sal. Então também precisa atenção ao bacalhau, claro que ele é de salgado e tudo mais, mas atenção porque o bacalhau ele é muito rico em sal, ele é salgado e ele também é muito rico em sabor. Ele é pesado, ele tem peso. Então, quem gosta de usar vinhos brancos, bacalhau vai bem com brancos e com tintos, né? Depende, claro, tintos um pouco mais leve e tudo mais. Então, quem vai para branco, peso no branco, sabor no branco. Acidez ajuda também. Deixa eu ver o que mais aqui. Adoro feijoada. A Rosana falou que adora feijoada com espumante. Eu também gosto, sabe? Minhas harmonizações preferidas são espumantes bem potentes com feijoada. Apesar que às vezes a feijoada sobrepõe um pouco, ainda aguenta bem, assim. A Verônica. Top de aula, muito instigante. Exatamente, a gente tá tendo a base aqui, tá? Base, fundamentos. Aqui não é definitivo ainda, são fundamentos. Por quê? Até para fazer vocês pensarem. A gente vem com mais aulas depois pra gente instigar e avançar um pouco mais nessa questão de proteínas e carnes, tá? Que é a nossa base. A Marcelene, como beber vinho com comida apimentada? Ótima pergunta, tá? Vamos trazer para carne apimentada, tá, Marcelene? Porque nosso tema hoje é carne, então carne apimentada. A pimenta, de modo geral, ela conflita muito com muitas características do vinho. Dica número 1, evite o máximo possível vinhos alcoólicos. Pimenta e álcool conflita muito, tá? Conflita demais. Então, evite um pouco a questão do álcool. Quanto menos álcool para comida apimentada, melhor. Quanto mais acidez, quanto mais sabor, menos álcool e residual de açúcar podem ajudar, porque o que quebra um pouco a picância é o açúcar. O açúcar ameniza um pouco a picância. Então, vinhos que tenham essas características, menos álcool, um residual de açúcar um pouco maior, mais sabor e mais acidez. É a forma de combater a picância. Agora, a picância é uma inimiga do vinho, tá? É uma inimiga. Então, atenção que a picância é uma inimiga do vinho. Pimenta é um inimigo. Então, mas dá para fazer. Dá para fazer. Seguindo esse princípio aqui, dá para fazer. Valeria uma aula só sobre o umami. Eu falar mais sobre o umami, porque o umami é um elemento importante, cada vez mais presente na nossa gastronomia, e a gente está lidando cada vez mais com ele. Então, sim, fala um pouco mais de umami, precisa de tempo, mas esse pontapé inicial de saber que o umami, ele rouba do vinho, ele deixa o vinho menos interessante em aromas e sabores, deixa o vinho mais marcado em tanino, deixa o vinho mais seco e deixa o vinho mais intenso na boca em características e menos intenso em sabor. Então, atenção a esses pontos do umami, tá? Mas a gente precisaria de uma aula,
o Hotel Del Príncipe tá perguntando uma aula de umami. A gente fala sobre umami um pouco mais pra frente, com certeza. O Marcelo também falando da questão de charcutaria. Dá pra fazer uma aula também. Aqui é a base, tá, gente? Aqui eu acho que é a base pra gente conseguir ter um pontapé inicial quando a gente fala aí de proteína e vinho, tá? Mas dá pra gente desdobrar e eu vou trazer mais aulas aí pra gente seguir os nossos estudos, né? A harmonização é uma ciência que a gente vai estudando, aprendendo, praticando e entendendo melhor como essa reação vinho e comida conseguem deixar muitas vezes as experiências muito mais ricas, muito mais amplas. Mas foi legal, né? Legal, a gente já deu aqui já demos uns passos a mais. A gente já conseguiu aqui dar uma entendida aí em umas coisas que estavam um pouco mais amplas, perdidas. A gente começou a trazer, deixar um pouco mais organizado. Começamos a colocar uma base. E aí a gente vai começar a desbravar um pouco mais nas nossas aulas aqui alguns entendimentos mais amplos sobre a harmonização, tá? Tem muita coisa. A harmonização é um infinito de coisas para a gente estudar, mas colocar uma base aqui, deixar um pouco mais organizado, nos facilita, né, turma? A aula foi intensa, a aula foi um pouco maior hoje, mas a gente vai trazer mais alguns conteúdos sobre harmonização muito em breve, né? E vale, né? Sigam praticando, sigam estudando, não tenham medo, porque a harmonização é isso também, né? A gente vai errar às vezes, vai acertar, vai ser mais feliz, menos feliz, mas não pode parar de praticar, tá bom? Deixar um beijo para vocês, um brinde muito mais que especial. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.